Bom dia. Vamos dar início à nossa 82ª sessão ordinária da Primeira Câmara de Julgamentos, hoje com a participação do conselheiro Nilson, representando a Federação das Indústrias do Estado do Pará, o conselheiro Pedro Sotolani, representando a Secretaria da Fazenda, e a conselheira Josiane na presidência, também representando a Secretaria da Fazenda. Nosso quórum hoje está com 3 conselheiros, ausência justificada do representante da Associação Comercial do Estado do Pará. Temos quórum regimental para a abertura da sessão e discussão dos recursos que estão em pauta. Presente também a doutora Virgínia, que aqui representa a empresa Stellantis Automóveis Brasil, que acompanhará o julgamento relativo aos recursos de ofício vinculados a essa empresa. Secretariando nossa sessão, servidor Márcio Pinheiro, do TARF. Nossa pauta de hoje, nós temos a indicação dos recursos de ofício 22.721 e 22.723, empresa Stellantis Automóveis Brasil, processo de relatoria do conselheiro Pedro, com parecer nos autos da Procuradora do Estado, doutora Bianca Ormanes. Eu peço ao conselheiro Pedro a leitura do relatório e que também faça a indicação sobre a possibilidade de julgamento em conjunto dos 2 recursos, se eles tratarem da mesma matéria. Conselheiro Pedro, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia aos demais participantes da sessão. Presidente, ambos os recursos, por se tratarem da mesma matéria, poderão sim ser julgados em conjunto. E eu peço, então, a possibilidade de ler somente o relatório do recurso de ofício 22.721, e aí fazemos o julgamento em conjunto de ambos, já que se tratam da mesma matéria e têm os mesmos desdobramentos. Vou passar, então, para a leitura do relatório do recurso de ofício 22.721. Versa o presente processo sobre o auto de infração e notificação fiscal lavrado contra o sujeito passivo Stellantis Automóveis Brasil Limitada, no dia 14 de maio de 2024, em virtude da infração tributária descrita a seguir. O transportador internou em território paraense mercadoria oriunda de outra UF e destinada a outro estado. Durante a operação de fiscalização no posto fiscal de Conceição do Araguaia, o condutor apresentou os DANFs 6701-342, 6701-1343, 6701-1346 e 6701-1347, 6701-13533, com mercadoria remetida do município de Betim, Minas Gerais, pela Fiat Chrysler Automóveis Brasil Limitada, para pessoa jurídica situada no município de Belo Horizonte, embora a mercadoria tenha entrado no estado do Pará sem motivo devidamente justificado. Porém, o destinatário real da mercadoria é conhecido, já que, segundo os conhecimentos de transporte 20.49645 e 20.69646, a mercadoria deverá ser entregue para a pessoa jurídica Umuarama Automóveis Limitadas, em Parauapebas, no Pará. Ou seja, entende-se que a nota fiscal não acoberta a real operação realizada e há uma tentativa de internalização indevida da mercadoria no estado do Pará, onde será consumida, revendida em uma fiscalização. No sistema CIAT-CEFA, observou-se que a destinatária real no Pará possui como atividade principal o comércio de automóveis. Então, subentende-se que a mercadoria será revendida, ou seja, deveria ser recolhido pela remetente o ICMS-ST, o que não ocorreu. Pelo motivo explanado, foi levrado este presente termo, cobrando o imposto devido. A autoridade fiscal, então, capitulou a infringência em dispositivos da Lei 5.530, de 89, no regulamento do ICMS e na Lei 6.182, de 98. A penalidade aplicada foi do artigo 78, inciso 1º, a linha I, da Lei 5.530, de 89. Trata-se de autuação originada em ação de fiscalização de trânsito em decorrência do TAD número 81/2024-39, 0002832, lavrado no dia 4 de abril de 2024. O sujeito passivo, na sequência, foi notificado do AINF através do domicílio eletrônico em 30 de julho de 2024 e apresentou impugnação em 28
de agosto de 2024, através de via postal, atendendo aos requisitos legais. A julgadoria de primeira instância, então, decidiu pela improcedência do AINF, declarando integralmente indevido o crédito tributário. O julgador singular indica que a ocorrência do auto de infração afirma que o transportador internou em território paraense mercadoria oriunda de outro UF destinada a outro estado. O julgador singular, no entanto, observa que a exigência recai sobre o remetente das mercadorias e não sobre o transportador. O julgador singular conclui dessa maneira que a ocorrência incorre em erro na identificação do sujeito passivo, o que contraria o disposto no artigo 12, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei Estadual 6.182, de 98, e enseja, portanto, a invalidade do procedimento. Além disso, o julgador singular observa que o destinatário identificado no documento fiscal, no campo das informações complementares, está localizado no estado do Pará. A infração imputada ao impugnante de internar mercadoria destinada a outra UF não está, desse modo, caracterizada nos autos. Por fim, o julgador singular aponta que a defesa apresentou os pagamentos globais realizados no período da autuação. Afirma que, embora os pagamentos individuais não possam ser identificados, também não há como a fiscalização afirmar que esses pagamentos não estão incluídos dentro do recolhimento global realizado pelo sujeito passivo no período. Como consequência da decisão no todo contrária à Fazenda Pública, a autoridade julgadora recorreu de ofício a este tribunal, conforme a exigência do caput do artigo 30 da Lei Estadual 6.182, de 98. Por fim, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado, que, representada pela ilustre procuradora doutora Bianca Ormandes, emitiu parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso, e os autos, então, foram distribuídos a este conselheiro relator. É o relatório, presidente. Obrigada, conselheiro Pedro, que já fez a indicação do julgamento em conjunto dos recursos de ofício 22.721 e 22.723. A doutora Bianca não se encontra na sessão, mas já houve a indicação pelo conselheiro relator da manifestação da Procuradora do Estado nos autos dos processos que estão em discussão, informando, então, a doutora Virgínia, que acompanha o julgamento, que nós vamos dar prosseguimento ao julgamento, e peço ao conselheiro Pedro que traga suas considerações sobre o que analisou dos autos em relação ao recurso de ofício que é proposto pela própria Fazenda Estadual. Está bem, presidente. Bom, nós temos aqui uma ação de fiscalização de trânsito em ambos os recursos, com a diferença apenas do momento e das notas fiscais que foram objetos da autuação, mas toda a descrição segue o mesmo parâmetro, inclusive com a infringência e a penalidade aplicada, no qual, na descrição da ocorrência, o sujeito passivo foi autuado pela descrição de o transportador ter internalizado mercadoria de outra unidade da federação destinada a outro estado. Então, o julgador singular faz essa indicação, e eu partilho já desse momento de que ocorreu, então, uma identificação do sujeito passivo inadequada, primeiramente, assim, antes das demais análises, na qual nós temos aqui a empresa Stellantis, que é a remetente dessas mercadorias, a Fiat, né, remete os veículos, faz essa remessa dos veículos, contrata um transportador, um outro contribuinte que emite o documento fiscal, faz o transporte dessas mercadorias. Então, são pessoas distintas, e autua a empresa, aqui, a hora recorrente, Stellantis, porém, informa na descrição da ocorrência que a conduta é exercida pelo transportador. Ou seja, há, nesse caso, um erro nessa identificação do sujeito passivo, e é dessa forma também que se posiciona o julgador singular ao afirmar esse fato, o que, ao meu ver, levaria inicialmente a uma indicação de nulidade do procedimento. Porém, seguindo até a própria disposição da Lei Estadual 6.182, de que, não deveremos pronunciar a nulidade quando no mérito
é possível julgar a favor do sujeito passivo, eu entendo que devemos adentrar mais, nesse caso, entender a operação para, de fato, vislumbrar se é improcedente essa autuação realizada. Então, aqui, nós temos veículos ocorrendo uma venda com faturamento direto ao consumidor final, regulado pelo convênio 51 de 2000. Essa venda, ela deve ser intermediada por uma concessionária. Então, nós temos a figura do comprador, o consumidor final adquirente dessa mercadoria, e nós temos a montadora que faz a remessa desses veículos e, como previsto para que ocorra essa venda, há necessidade de uma intermediação de uma concessionária, que é a responsável por fazer essa entrega desse veículo. Existe, então, pelo convênio 51/2000, a responsabilidade da remetente de recolher o imposto, o ICMS, em cima de um cálculo feito com percentuais definidos nesse convênio, em que será feita a distribuição desse imposto para o Estado da concessionária, que é o que fará a entrega para o consumidor final, e o Estado do remetente, baseado nessa repartição de acordo com a alíquota do IPI. E esse imposto destinado ao Estado dessa concessionária é o imposto ICMS substituição tributária, que a remetente, então, fica responsável pelo seu recolhimento. Nós temos aqui, e o convênio, ele dispõe também a forma como será emitida essa nota fiscal. Na cláusula 2ª, aqui, nós temos essas disposições, né, e em que o remetente emite a nota fiscal em que o adquirente é o destinatário dessa mercadoria e a concessionária para a qual esse veículo será entregue tem que ter as indicações, conforme a cláusula 2ª dispõe, nas informações complementares, né, tanto identificando e indicando o endereço de entrega e a expressão do faturamento direto ao consumidor final. Há essas disposições nas notas fiscais autuadas, existe esses indicativos, e também é indicativo na cláusula 6ª do convênio 51, de que o transporte do veículo do estabelecimento da montadora para o da concessionária far-se-á acompanhado da própria nota fiscal de faturamento direto ao consumidor, dispensada emissão de outra nota fiscal para acompanhar o veículo. O que nós temos é uma concessionária que está nas informações complementares desse estabelecimento, situada no município de Parauapebas, o estabelecimento Umuarama Veículos. O que ocorre é que o destinatário final são empresas locadoras situadas e domiciliadas no município de Belo Horizonte. Assim, de fato, o que temos na nota fiscal é que os veículos remetidos foram destinados a uma concessionária estabelecida na cidade de Parauapebas, empresa Umuarama Veículos, conforme disposição do próprio convênio 51. O adquirente dessa mercadoria estar situado no município de Belo Horizonte não desfaz de que essa operação e essa nota fiscal está emitida na maneira como predispõe o convênio. Então, a afirmação feita pelo auditor fiscal de que houve uma internação de mercadoria destinada a outra UF não se faz, ao meu ver, correta, porque os próprios documentos fiscais foram emitidos de maneira adequada, indicando
que o estabelecimento destinatário no qual seria feita a entrega dessas mercadorias é o estabelecimento da concessionária desses veículos situada no município de Parauapebas, portanto, no estado do Pará. A ocorrência, ao afirmar e capitular a infringência, indicando que a autuação é devida por estar destinando mercadoria a outro estado, desse modo, não se faz presente e a autuação, a partir daí, se mostra, na minha concepção, improcedente, seguindo também os moldes do qual indicou o julgador singular. Há também um outro ponto que o julgador singular cita e que eu irei trazer aqui e farei uma inclusão também sobre o meu entendimento. Nós temos, então, aqui a situação de que o remetente deve, sim, fazer o recolhimento de substituição tributária para o Estado do Pará, porque assim dispõe o Convênio 51/2000 e assim dispõe também o nosso regulamento do ICMS, o parágrafo 4º do artigo 643. Mas esse imposto já não é devido pela infração que foi imputada aqui de internação destinada a outro estado. Porém, esse imposto deveria ser recolhido ao estado do Pará. E aqui nós temos que o remetente, a empresa Stellantis, tem inscrição estadual no estado e, por isso, tem inscrição estadual como substituto, esse estabelecimento de Betim, e, por isso, faz o recolhimento não por operação, através de uma GNRE, mas sim por apuração, todo o mês, de forma englobada. O julgador singular indica que a fiscalização não pode afirmar que esse recolhimento não ocorreu e, de fato, uma ação de fiscalização de trânsito não pode indicar que não houve esse recolhimento, porque para afirmar que esse recolhimento feito de maneira englobada não ocorreu, seria necessário uma auditoria na qual as operações mês a mês fossem verificadas e eventual diferença entre o recolhido e o apurado de acordo com as operações daquele mês, se houvesse uma diferença, aí sim essa diferença poderia ser autuada através de um procedimento de fiscalização de estabelecimento, haja vista que, tendo inscrição estadual como substituto tributário, essa empresa faz o recolhimento de forma englobada por período de referência. Além disso, há que se falar que o vencimento dessa obrigação se dá no 10º dia do mês subsequente. Não haveria, então, vencimento e, portanto, geração da obrigação de recolhimento desse imposto no momento da autuação, visto que o imposto seria somente devido e vencido no 10º dia do mês subsequente. A autuação de trânsito, então, não poderia afirmar que esse imposto de substituição tributária devido pelo Convênio 51 de 2000 poderia ser exigido naquele momento. Então, para mim, entendo que nos documentos presentes nos autos, tanto na nota fiscal quanto no conhecimento de transporte, nós temos uma operação feita com emitido o documento fiscal de acordo com o previsto na legislação, na qual existe um domicílio no estado do Pará que é o destinatário, que é quem receberia essa mercadoria, de forma que a descrição da ocorrência, ao capitular a infringência de internar mercadoria oriunda de outra UF destinada a outro estado, ela não corresponde com as provas que estão presentes nos autos, que é a nota fiscal que indica uma conduta que não se coaduna com essa feita pela autoridade fiscal. Além do já dito, a questão do erro na identificação do sujeito passivo, mas, diante disso que eu expus e desse posicionamento, entendo que, de fato, o auto é improcedente
E adianto dessa forma meu voto, mas já indicando o meu posicionamento e decorrente das considerações feitas, não haveria como ser diferente, de que a autuação, de fato, se mostrou improcedente e, de acordo com as provas trazidas nos documentos fiscais presentes no levantamento, não há como afirmar que essa conduta, que essa infringência ocorreu. Essas minhas considerações, esse adiantamento do que eu posso fazer da análise do processo, de ambos os processos, que segue a mesma estrutura, a mesma infração, modificando apenas a questão das notas fiscais e do período de autuação. É isso que eu tenho para dizer, presidente, demais conselheiro Nilson, sobre a análise que fiz do processo. Obrigada, conselheiro Pedro. O conselheiro trouxe uma análise bem profunda em relação às questões trazidas no processo. Há uma questão de nulidade que é trazida tanto na decisão de primeira instância quanto na manifestação do conselheiro relator, mas em relação aos documentos trazidos aos autos, ao que efetivamente ocorreu, de acordo com a legislação vigente, não há como manter a autuação. A inspeção de trânsito não teria como alcançar eventual irregularidade nessa operação. E não está comprovada essa irregularidade, mas a inspeção de trânsito nem teria como alcançá-la. Então, nesse sentido, no mérito, realmente, a autuação não deve ser mantida. Acredito que o conselheiro trouxe muitas informações a respeito do que foi apresentado. Recurso de ofício, em que o julgador de primeira instância já acolheu esses argumentos que foram trazidos até na impugnação e declarou a improcedência das autuações. Eu não tenho nada mais a acrescentar em relação à discussão do processo, pelos esclarecimentos que já foram dados pelo conselheiro relator. Conselheiro Nilson, tem alguma dúvida ou alguma consideração a trazer? Não, presidente, eu entendi perfeitamente. Não havendo, então, mais dúvidas em relação aos processos que estão em debate, eu peço ao conselheiro Pedro o seu voto relativo aos recursos de ofício 22.721 e 22.723, podendo fazê-lo na parte dispositiva pelas informações que já foram trazidas, mas fique à vontade, conselheiro. Obrigado, presidente. Diante do já exposto, então, eu seguirei para a parte dispositiva, votando pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos de ofício. Eu vou acompanhar o voto do conselheiro relator pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício, mantendo, então, a decisão de primeira instância pela improcedência das autuações. Conselheiro Nilson, como vota? Eu voto pelo conhecimento e improvimento dos recursos, acompanhando o voto do conselheiro relator. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento dos recursos de ofício 22.721 e 22.723. Concluímos o julgamento e a leitura das emendas, se estiverem disponíveis, serão feitas, a leitura será feita ao final da sessão. Bem? Vou informando, então, a doutora Virgínia que concluímos o julgamento relativo aos recursos de ofício e que envolve a empresa Stellantis Automóveis Brasil. E vamos dar prosseguimento à nossa pauta. Doutora Virgínia, se precisar se ausentar, fique à vontade. O próximo recurso de nossa pauta é o recurso voluntário 22.695, Grupo de Moda, Sociedade Anônima, processo de minha relatoria, com parecer nos autos também da Procuradora do Estado, doutora Bianca Ormandes. Eu vou fazer a leitura do relatório. Peço presente processo sobre o auto de infração lavrado em 13 de novembro de 2023, em virtude da infração a seguir transcrita. O contribuinte entregou, remeteu mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, entendendo-se como tal a falta de emissão do mesmo, apurado pela diferença maior entre vendas através de cartão de crédito e débito, informado pelas operadoras de cartão de vendas, através de documentos fiscais de saídas emitidos, notas fiscais de consumidor,
tratando-se de operações sem emissão de documento fiscal hábil, não escrituradas em EFD, escrituração fiscal digital, e não declaradas em DIEF, declaração de informações econômico-fiscais, deixando em consequência de recolher imposto parcialmente devido, apurado no período de fevereiro a dezembro de 2018. Infringência nos dispositivos da Lei 5.530, de 1989, e do Regulamento do ICMS do Estado do Pará, aprovado pelo Decreto número 4.676, de 2001. Penalidade aplicada, 80% sobre o valor do imposto apurado, previsto no artigo 78, inciso 3, a linha M da Lei 5.530, de 1989. O sujeito passivo foi notificado do auto de infração e apresentou impugnação. Os autos, então, foram encaminhados à julgadoria de primeira instância. O julgador singular proferiu decisão, concluindo pela procedência do auto de infração e do crédito tributário dele decorrente, indicando não terem identificado vícios que importem nulidade do lançamento tributário, não constando dos autos quaisquer elementos que indiquem prejuízo ou contraditória e ampla defesa. No que se refere ao argumento de decadência parcial do crédito tributário, o julgador singular informou que, conforme a regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, só se homologa o pagamento feito, e aquilo que não é pago nem declarado não pode fazer parte da homologação, porque quando constatada qualquer omissão ou inexatidão por parte da pessoa obrigada em relação ao regime de pagamento de imposto, o lançamento passa a ser efetuado de ofício, com regra de decadência definida no artigo 173.1 do CTN. Assim, entende que não há período alcançado pela decadência. O julgador singular também afastou os argumentos relativos à irregularidade quanto aos cálculos da multa e juros moratórios e indeferiu a solicitação de diligência, entendendo desnecessária a sua realização. Em relação ao levantamento fiscal, o julgador singular afirmou que a divergência entre as vendas acobertadas por documentos fiscais e os recebimentos de cartão de débito e crédito está comprovada nos autos, não tendo a defesa comprovado fato modificativo à manutenção do lançamento fiscal. O sujeito passivo foi notificado da decisão e apresentou recurso voluntário, cuja peça recursal foi encaminhada pelos Correios. A postagem foi feita após o prazo de 30 dias previsto na legislação estadual. Em decorrência do não pagamento do crédito tributário e da não apresentação do recurso dentro do prazo de 30 dias, os autos foram encaminhados pelo preparador de origem à Coordenação de Controle e Cobrança de Dívida Ativa para inscrição do crédito tributário em dívida ativa, o que foi efetivado em 3 de junho de 2025, conforme termo de inscrição juntado aos autos. O recurso voluntário foi juntado ao respectivo processo de AINF e os autos remetidos ao Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, sem efeito suspensivo, de acordo com a previsão contida no artigo 32, parágrafo 3º da Lei 6.182, de 1998. Nas alegações de defesa, a recorrente reitera argumentos trazidos na impugnação anteriormente apresentada, alegando em síntese a parcial decadência do crédito tributário para os períodos de fevereiro de 2018 a maio de 2018, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, diante da inexistência de pagamentos de ICMS. Que o relatório fiscal não contém discriminação das vendas supostamente omitidas e a ausência de discriminação pormenorizada dos documentos impede a recorrente de verificar em suas bases as supostas omissões apontadas pela fiscalização. Que a multa e os juros aplicados no lançamento de ofício são atentatórios à razoabilidade e caracterizam confisco por parte do Estado. Assim, requer subsidiariamente, caso persista total ou parcialmente a exigência, que seja aplicada a multa de no máximo 30% e juros pela Selic. A recorrente apresentou cópia dos comprovantes de recolhimento do ICMS e da escrituração fiscal das saídas de mercadorias nos períodos de referência incluídos na autuação, cujos documentos encontram-se juntados aos autos. O processo foi encaminhado ao TAF e distribuído à ilustre procuradora doutora Bianca Ormanes da Cunha, procuradora do Estado, que em seu parecer opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Na sequência, os autos foram distribuídos a esta conselheira relatora. Então, essas são as informações relativas ao processo. No que tange ao relatório, tentei trazer tudo que
movimentou o processo, né, desde a lavratura do auto de infração. Inicialmente, eu gostaria de registrar que nós estamos diante de um recurso voluntário intempestivo. Foi apresentada a peça de defesa pelos Correios, e há uma previsão, né, na legislação de não conhecimento do recurso quando ele for intempestivo, né? Tem essa possibilidade, e temos trazido alguns casos aqui para discussão no tribunal nesse sentido, e a legislação até permite que a presidência da Câmara faça o indeferimento liminar do recurso voluntário intempestivo. Entretanto, no caso em análise, eu penso não ser possível não conhecer o recurso pelos argumentos que foram trazidos desde a impugnação. O sujeito passivo até solicitou diligência, que foi indeferida pelo julgador singular. A diligência ela deve ser analisada pela autoridade julgadora, que deve ou deferi-la ou não, desde que motivada, e a motivação do julgador de primeira instância para não execução da diligência foi que entendia que os elementos constantes dos autos eram suficientes para decidir. A recorrente, desde a primeira instância, alega cerceamento ao direito de defesa, porque os relatórios apresentados pela fiscalização não dariam suporte para a sua análise comparativa com os documentos fiscais emitidos. Verificando o levantamento feito pela fiscalização, de fato, a fiscalização trouxe um relatório emitido pelo Sistema de Informações da Secretaria da Fazenda, que traz a movimentação apresentada pelas administradoras de cartão de débito e crédito, né? Elas são obrigadas a fornecer informações às fazendas estaduais, e essas informações ficam registradas no banco de dados da Secretaria da Fazenda. E a fiscalização fez esse comparativo a partir deste relatório, e é um relatório consolidado, ele não traz a discriminação diária das operações que o sujeito passivo realizou com cartões, é um relatório que vem consolidado e traz algumas indicações que me parecem estar em duplicidade, é uma possibilidade de existência de duplicidade pelo relatório que foi juntado aos autos. Como eu disse, é um relatório consolidado, em que a fiscalização, a partir dos valores que obteve nesse relatório, fez um comparativo com as notas fiscais de venda a consumidor. O estabelecimento autuado é um estabelecimento varejista, e, essencialmente, as operações de comercialização são feitas para consumidores finais. Por isso, a fiscalização fez um comparativo apenas com as notas fiscais de venda ao consumidor. Entretanto, pela análise que fiz dos autos, entendo que o argumento do sujeito passivo, ele tem alguma pertinência em relação à dificuldade de fazer esse comparativo com as suas operações. A autuação, na descrição da ocorrência, foi dito que a autuação era de fevereiro a dezembro de 2018, a própria fiscalização faz essa indicação, porque esse é o período da ação fiscal, mas o crédito tributário que foi lançado, ele é apenas para os meses de fevereiro, março, abril e maio de 2018 e dezembro de 2018. Nos demais meses, o comparativo da fiscalização não apontou valores de venda por cartão de débito e crédito superiores às emissões de notas fiscais. Então, a fiscalização só autuou 5 períodos. Desses 5, há uma indicação de sujeito passivo quanto decadência, que foi refutada pelo julgador de primeira instância, e que não vejo necessidade de ser feito o debate no momento, porque entendo que o levantamento fiscal juntado, embora traga um indício de que houve operações com cartões de débito e crédito em valores superiores às vendas acobertadas por documento fiscal, entretanto, esse levantamento, na minha compreensão, ele não traz total segurança quanto à afirmação
de que o sujeito passivo remeteu mercadorias desacompanhadas de documento fiscal. Então, eu penso que o processo carece de diligência fiscal para que seja juntado um relatório mais detalhado acerca das operações realizadas pelo sujeito passivo, de acordo com as informações que são apresentadas pelas administradoras de cartão de crédito, para que também o sujeito passivo possa fazer esse cotejo na forma como ele vem pleiteando desde a impugnação e reitera isso no recurso voluntário. Eu tinha tido inicialmente a compreensão de ser possível fazer o julgamento de acordo com os elementos constantes dos autos, mas analisando com um pouco mais de profundidade os autos, eu entendo não ser possível obter o convencimento para decidir, seja pela manutenção ou não da autuação. Eu penso que é necessário que os autos sejam baixados em diligência, necessariamente para que verifique essa questão do levantamento que foi trazido pela fiscalização, que ele seja apresentado de forma mais detalhada e seja oportunizado ao sujeito passivo uma reanálise em relação a esses novos documentos que sejam juntados aos autos. Então, essa é a indicação que faço aos demais conselheiros, de que os autos sejam baixados em diligência para que a fiscalização traga essas novas informações. E aí eu gostaria de ouvir os conselheiros em relação à proposta de diligência. Conselheiro Nilson? O seu microfone ainda está desligado, conselheiro. Agora sim. Presidente, da minha parte, sem objeção. Conselheiro Pedro, acredito que caiu a conexão. Vamos esperar um pouquinho, conselheiro Pedro, retornar. Precisamos ouvi-lo. E lembrando que, para a discussão dos processos, há necessidade do quórum mínimo de 3 conselheiros. Então, para avançarmos em relação à análise do recurso voluntário 22.695, há necessidade que o conselheiro Pedro esteja presente. Então, vamos esperar uns 2 minutos para ver se ele restabelece a conexão. Nesse intervalo, se o conselheiro Nilson precisar se ausentar, nesses 2 minutos, fique à vontade, nós vamos ficar no aguardo, tá bem? Não, presidente, eu aguardo. Conselheiro Pedro. Conselheiro Pedro retornou. Sim, houve aqui uma queda na internet, Sim. mas já retornei pelo 3G do celular mesmo. Eu escutei até o final da sua explanação, presidente. Foi só não sei o que aconteceu depois, mas já estava no indicativo de que essas eram as considerações que você tinha a respeito da diligência. Sim, eu pedi a manifestação dos conselheiros, o conselheiro Nilson se manifestou, concordando com a proposta de diligência, e aí preciso de ouvir para que a gente possa dar andamento. Eu entendo que as considerações trazidas são perfeitamente cabíveis, é necessário mesmo que exista um relatório mais analítico, ao invés desse trazido aos autos, para que possamos afirmar que há de fato uma diferença com os documentos fiscais emitidos pelo sujeito passivo e esses emitidos no cartão de crédito, de modo que entendo que a diligência tem mérito em ser efetuada e concordo sim com a conversão do julgamento em diligência, presidente. Tá bem, então, pela manifestação dos demais conselheiros, acolhendo a proposta de diligência que foi proposta por mim, vamos fazer, então, o registro da conversão do julgamento em diligência relativo ao recurso voluntário 22.695, por decisão unânime dos membros da primeira Câmara presentes na sessão de julgamento. Nossa pauta de hoje, então, ela se esgota por aqui em relação aos recursos que foram trazidos para julgamento. Nós temos agora
apenas um momento para a leitura das emendas. E aí eu